Graça e paz, meus amados. Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa nova semana que o Senhor nos concede seja regada pelo amor e o cuidado de Deus. Que as portas se abram sobre a sua vida em nome de Jesus. A porta de emprego, a porta de tratamento da tua saúde, a tua cura, o milagre que você espera. Chegue até você em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz para a gente profetizar, para a gente ter fé e acreditar. E eu profetizo sobre a tua vida, portas abertas, bênçãos da parte do Senhor, em nome de Jesus. Sabe, hoje o Espírito Santo falou muito no meu coração. Eu estava falando com Deus e começou o Espírito Santo me perguntar: ei, até onde você conseguiria permanecer dizendo que Jesus é o Senhor? Até onde você conseguiria sofrer por amor ao nome do nosso Deus, ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos senhores? No nosso passado, os nossos antepassados, eles tiveram uma fé genuína, grandiosa. Por isso, a palavra de Deus chegou até nós. Daniel, 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para a Babilônia como escravos. Mas eles eram servos do Deus vivo. E lá eles foram tentados. Eles sofreram muitas perseguições, porque o rei daquele lugar, Nabucodonosor, ele era prepotente, arrogante. E ele queria ser adorado, reconhecido, engrandecido. Geralmente as grandes autoridades querem, serem reverenciadas, adoradas, reconhecidas. E naquela época não era diferente. Mas eles eram fiéis a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. E orava em público. Ele não tinha vergonha do nome de Deus. E aquilo causou inveja, raiva em toda a corte, que começou a denunciar Daniel. E então jogaram ele na cova dos leões. E não foi de qualquer maneira, do jeito que era costumeiro fazer com os inimigos. Deixar os leões mais tempo com fome, que era para que a destruição, o sofrimento fosse ainda maior. Mas Daniel não parou de orar. Disseram a ele: ou você para de orar ao Deus Altíssimo, ou você vai perecer. Pois ele continuou orando com a janela aberta. Porque o nome do nosso Deus é soberano e nós não podemos nos envergonhar dele. Nós não podemos trair o nosso Deus por autoridade nenhuma, por nada e por ninguém, por nenhum amor dessa terra. Em primeiro lugar tem que estar o nosso Deus, o nosso Criador. Porque é a Ele que nós pertencemos. É Ele que cuida de nós. É dele que vem tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. Ele é fiel e ninguém mais. Ele é santo e ninguém mais. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e ninguém mais. Então Daniel continuava orando e por isso ele foi lançado na cova dos leões. Mas, para a surpresa de todos aqueles inimigos, ele saiu de lá sem nenhum arranhão, porque Deus entrou na cova com ele. O Deus Altíssimo foi glorificado, honrado e exaltado naquele momento. E até os dias de hoje é falado sobre essa grandeza, sobre essa exaltação que Deus teve através da vida de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego também. Eles precisavam se curvar diante da estátua daquele rei. Mas eles se negaram a fazer isso. Nós nos curvaremos somente diante do nosso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. E quando o sino tocou, que todos se ajoelharam, se dobraram, eles permaneceram de pé. Nós não nos dobraremos diante da imagem de nenhum rei, de nenhum Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso. E então eles foram lançados à fornalha de fogo ardente. Mas também, como Daniel, não foi da forma natural que era feito. Eles aqueceram aquela fornalha 7 vezes mais
do que era costumeiro fazer, que era para que sofressem, pagassem pela desobediência, por não ter adorado aquele rei, aquela imagem. Só que Jesus Cristo entrou com ele no fogo. Quando o rei olhou, ele perguntou, mas não foram 3 que foram lançados no fogo? Sim, sim, rei, foram 3. Mas eu vejo 4. E o quarto parece um Deus altíssimo, filho de deuses, algo sobrenatural, soberano, algo que os olhos nunca viram. Era Jesus que estava lá, guardando a vida deles. E a Bíblia diz que eles foram retirados de lá. E nem um fio de cabelo foi queimado. Mas as pessoas que os tiraram de lá de dentro, só pelo calor de ficar ali na boca da fornalha, eles morreram queimados. Deus é grande, poderoso e honra aqueles que confiam nele. Mas o Espírito Santo falava para mim e você, até onde você consegue ir dizendo que Jesus é bom? Até qual provação, o que tem que acontecer, até onde você vai? E eu peço a misericórdia de Deus, porque Deus sabe o quanto eu o amo. Mas Deus também sabe das nossas fragilidades. Todos nós somos. E é a força dele que nos mantém de pé. E Estevão, pregando o Evangelho de Cristo, as boas novas do reino, ele foi apedrejado até a morte, mas ele não parou. E quando ele estava desfalecendo, ele olhou para o céu e disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem ao lado do trono de Deus. Ele viu Jesus em glória. E você? Até onde você consegue ir? Sabe, a gente precisa se perguntar o quanto eu amo a Deus, o quanto eu confio nele. Porque os nossos antepassados, eles foram fortes, eles tiveram fé. Uns foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram jogados em óleo quente. Tiveram mortes horríveis, cortados a espadas, mas não, de forma nenhuma, renegaram o nome de Cristo. Morreram dizendo, o Senhor é Deus. E nós vamos até onde? O que precisa acontecer na nossa vida para a gente falar, não, eu abandono. Eu vou adorar qualquer coisa, mas me deixa vivo. Temos que ter uma fé genuína, porque a nossa futura geração precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E para que isso aconteça, depende de mim, de você, da nossa fé, da nossa força. De não confiar em autoridades humanas, em ficar buscando refúgio, sabe? Refúgio em pessoas, em coisas materiais, mas no próprio Deus. A nossa força, a nossa fé, a nossa esperança tem que estar em Deus, absoluto, grandioso, único, sublime, santo. Só Ele pode nos livrar de todo e qualquer mal. Aconteça o que acontecer na sua vida, diga, o Senhor é bom. Louvado seja o nome santo do Senhor. Faça como Jó, que estava morrendo com dores, com coceira, com perturbações. Tinha perdido tudo, estava sozinho, abandonado, jogado na sarjeta, se coçando com pedacinhos de cacos de telha. Não tinha mais unha, não tinha mais nada. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra para me socorrer. Que essa fé esteja no teu coração hoje. Que ainda que todos digam para você, não tem mais jeito para você, abandona esse Deus, você diga, eu sei que o meu Redentor vive e na hora certa ele vai se levantar e vai me socorrer. A Bíblia diz que muitos confiam em cavalos e cavaleiros, mas nós confiamos no nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Que essa palavra possa continuar falando no seu coração e que a sua vida seja regada pelo poder de Deus, que Deus te dê sabedoria e graça para que você possa continuar adorando a Deus e falando que Deus é bom. O quanto Deus faz, o quanto Deus nos ama e que só Ele tem salvação para nós. Esse mundo vai passar,
Tudo isso está passando. Você vê a natureza gritando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está às portas. Não há mais tempo a perder. Agarre-se em Cristo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, porque o amanhã não nos pertence. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe.